Olá, queridos, graça e paz, pastor Alain Miranda passando para trazer mais uma palavra de reflexão para a sua vida. E o tema do vídeo de hoje eu quero falar sobre: você pode não ter a fé dos 11, mas se você tiver a coragem de Tomé, você vai longe. Eu quero usar dois textos da Bíblia. O primeiro está no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 24, que diz o seguinte: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no lugar ao lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, eles estavam outra vez, os seus discípulos, dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou no meio e disse: Pai seja convosco. Disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo. Muita gente usa esse texto da Bíblia para dizer que Tomé não tinha fé e acusa algumas pessoas de não ter fé como Tomé não tinha. Mas se você ler minuciosamente a Bíblia, você vai perceber, primeiro, que se Tomé não tivesse nenhuma fé, não estaria no ministério de Cristo. Se Tomé não tivesse nenhuma fé, Jesus não teria chamado para ser discípulo. Se Tomé não tivesse nenhuma fé, Jesus não teria convidado para o ministério. Se Jesus o convidou, se Tomé veio, exatamente porque Tomé tinha fé. O problema é que Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava. Jesus chegou numa casa onde eles estavam escondidos com medo. Jesus se apresenta no meio, fala com eles: olha, eu fui enviado do Pai e estou enviando vocês também, recebo o Espírito Santo para fazer essa missão. E depois eles foram comunicar a Tomé. Tomé falou: eu só creio que vocês viram ele, se eu também ver, tocar as mãos e tocar o lado. Caso contrário, eu não creio. 8 dias depois dessa conversa, Jesus se apresenta para Tomé e mostra exatamente o que ele queria ver. Os cravos, o lugar dos cravos nas mãos, o lugar também aonde foi ele transpassado do lado. Então Jesus diz para Tomé: apenas Tomé, não seja incrédulo, seja crente, acredite. Mas quando a gente vai ler o Evangelho de João também, lá no capítulo 11, quero mostrar aqui para vocês, Jesus é convidado para ir ressuscitar Lázaro, na verdade para curá-lo. E como Jesus não foi, Lázaro faleceu, Jesus depois decide ir. Quando Jesus decidiu ir, a gente pode ler aqui no verso de número 7. Olha o que os discípulos disseram. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez à Judéia. Disse-lhe, pois, o seu discípulo: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e torna para lá. Eles estão dizendo, eles queriam te apedrejar lá, agorinha, o senhor vai voltar lá, o senhor corre risco de ser apedrejado, de morrer apedrejado. Aí o texto diz aqui no verso 16, disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: nós vamos também para morrermos com ele. O que Tomé está dizendo? Se Cristo tiver que ir e morrer apedrejado, eu estou junto para morrer com ele. Então você pode talvez não ter a fé dos 11, mas se você tiver a coragem de Tomé, você vai longe. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é sobrepor o medo. É você mesmo com medo insistir, mesmo com medo ir, mesmo sabendo que pode dar errado, não parar no caminho, mesmo sabendo que pode correr o risco de tomar prejuízo, de não dar certo, é você tomar uma iniciativa. E Deus, nesse dia de hoje, está te dando um espírito de ousadia e não de temor, um espírito de coragem e não de medo. Deus não quer você tremendo pelos campos, sofrendo antes de tentar. Deus quer que você tenha coragem, tenha iniciativa, que você seja como Tomé. Se tiver que morrer por isso, se tiver que morrer por essa causa, eu vou e vou morrer, mas não vou deixar de ir com o meu Cristo. Não basta ter fé, irmão, tem que ter ousadia e coragem. E é isso que Deus quer dar para você nesse dia de hoje. Deus te abençoe. Se essa palavra falou no seu coração, compartilha com alguém. Deixa aí o seu comentário. Você é uma pessoa corajosa, medrosa? Que tipo de pessoa é você? O que você já perdeu por causa do medo? Pense sobre isso. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui, você possa ser notificado e ser abençoado por uma palavra de Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.